Olá, meus jovens e minhas jovens que estão assistindo conosco o curso de mecânica. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de centroides de corpos lineares, que é uma sequência do que iniciamos na aula número 13, quando tratamos centroides de áreas. Muito bem, vamos considerar aqui uma barra qualquer. Essa barra, um corpo linear, vai ter sempre o seu centroide no centro geométrico. Imagine como se fosse aqui um fio, um segmento linear. Independentemente da posição que ele estiver, o centroide continua no centro geométrico. Se tivermos um segmento curvo como este, o centroide pode estar fora daquele elemento. Então, nós vamos ter casos em que o centroide não está diretamente no nosso corpo. Muito bem. Vamos, então, tomar aqui um segmento linear de comprimento L, cuja área da seção transversal é A. O peso desse corpo é P. Podemos definir que o peso específico do material que forma esse corpo como sendo gama, que é a razão do peso do corpo dividido pelo volume. Logo, o peso deste corpo é igual a gama V. Pois bem, o volume do corpo ele é como se fosse um cilindro. É o comprimento dele vezes a área da seção transversal. Lembre-se que esse corpo pode ser extremamente fino, né? Ele não é necessariamente um corpo de uma dimensão tão grande quanto estamos apresentando. Então, o peso será gama LA. Desta forma, também podemos pegar um elemento desse corpo, um pequeno elemento de comprimento dl. A área da seção transversal continua sendo A. Ele passa agora a ter um peso dp. O peso específico desta amostra do elemento, esse pequeno disco, vai ser a razão do peso deste elemento, dp, dividido pelo volume dv. Logo, dp é gama dv. Gama é o mesmo tanto para o elemento quanto para o corpo todo. Então, podemos escrever que o peso, ou que o volume dv, é igual à área da seção transversal vezes o comprimento dl. Logo, se dv é ADL, dp é igual a gama ADL. Então, nós temos o dp é o peso do elemento e p é o peso do corpo todo. Utilizando a nossa equação para cálculo do centroide de corpos, nós vamos substituir, então, P por gama LA e dP por gama ADL. Substituindo, então, esses valores de P e dP, gama e A são constantes. Pode, então, sair da integral. Aí eu vou simplificar o gama A com gama A daqui que sai da integral. Chegamos numa equação para calcular o y barra. Vejam que há uma similaridade quando trabalhamos com área. Seria y barra A integral de y do elemento dA. Aqui, como temos segmento de comprimento L, vamos trabalhar com L e dL. Da mesma forma, podemos calcular o x barra, que é x barra P integral de x do elemento dP, nossa forma para peso. Também substituindo o P por gama LA e o dP por gama ADL, tirando o gama A da integral, simplificamos, chegamos na equação para calcular o x barra. Desta forma, temos como calcular as coordenadas x barra e y barra para o elemento ou para o corpo de comprimento L, independentemente do seu formato. Pois bem, L nós sabemos que é igual à integral de dl. Então, nós podemos passar esse L aqui para o denominador e esse aqui também para o denominador, como sendo integral de dl. É o formato que iremos utilizar no próximo slide. Muito bem.
Então, se tivermos aqui um arco de 1/4 de circunferência, então esse aqui é um segmento linear no formato de um arco de 1/4 de circunferência. Então, tudo isso aqui é vazio. O nosso material está apenas aqui seguindo essa linha. Então, precisamos definir um elemento para fazer a integração. Tomamos um elemento de comprimento dl, ele é tão pequeno que o centroide dele está no próprio comprimento dl. E aqui nós temos um raio r, a distância até o corpo, um pequeno ângulo dθ e aqui o ângulo θ que forma com o eixo x. A posição desse centroide vai ter, então, um x do elemento e um y do elemento. Podemos falar que o R é a hipotenusa desse triângulo que tem o cateto y do elemento e x do elemento. Utilizando cosseno e seno de θ, chegamos que x do elemento é R cosseno θ e y do elemento é R seno θ. Basta definir o cosseno e o seno para este triângulo retângulo. Pois bem, recordando que quando nós temos um arco e aqui um raio R, um ângulo θ, o radiano, o ângulo θ em radianos é definido como sendo o comprimento do arco dividido pelo raio. Logo, o comprimento do arco é θr. Se esse ângulo θ nosso fosse, por exemplo, 2π, ou seja, tivéssemos uma circunferência completa, então θ seria igual a 2π, substituindo aqui, o S seria igual a 2πr, comprimento de um arco de circunferência. Mas vamos continuar então com a nossa demonstração. Para calcular então o nosso x barra e y barra deste segmento de 1/4 de circunferência, temos, portanto, que o ângulo dθ em radianos vai ser dl, o arco, dividido pelo raio r. Logo, dl é r dθ. Então, nós já temos o x do elemento, o y do elemento e o dl. Podemos utilizar a nossa equação, foi o que nós acabamos de falar, que isso aqui é como se fosse L e inicialmente estava do lado de cá multiplicando o x barra. Passamos dividindo. Substituindo o x do elemento por R cosseno θ e o dl, tanto no numerador quanto no denominador, por R dθ. Então, temos que R com R ao quadrado, é constante, vai sair da integral, e aqui também o R sai da integral, ficamos com integral de 0 a π sobre 2, porque o θ varia de 0 a π sobre 2, de cosseno de θ dθ, e no denominador, integral de dθ. Podemos simplificar esse R, né, do quadrado com esse R aqui. Cosseno de θ, a integral de cosseno de θ dθ é seno de θ. Estamos trabalhando com θ variando de 0 a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, menos seno de 0 é 0. No denominador, substituindo θ por π sobre 2, limite superior, então nós temos como resultado que x barra é 2r sobre π. Lembre-se que quando trabalhamos com 1/4 de círculo, encontramos 4r sobre 3π. Da mesma forma, podemos calcular o y barra para este elemento. Logo, substituindo o y do elemento por r seno θ, dl por r dθ, tanto aqui quanto aqui, novamente o r ao quadrado e r sai da integral, temos agora integral de seno de θ dθ e integral de dθ. Integral de seno de θ é menos cosseno de θ, e de dθ é θ, com θ variando de 0 a π sobre 2. Fazendo, portanto, as substituições do cosseno de θ, que é π sobre 2, e o cosseno de 0 no limite inferior, nós vamos chegar também no mesmo resultado. Y barra é 2r sobre π. Da mesma forma, como vimos para a área, quando temos um segmento de 1/4 de círculo,
esse segmento está para o eixo x, como está para o eixo y. Então, tanto x barra quanto y barra têm o mesmo valor. Aproveitando esta definição, nós podemos calcular o comprimento do arco do quarto de círculo, sabendo que dl é r de θ e L é integral de dl. Então, L é integral de 0 a π sub 2 de r de θ. R constante, integral de dθ é θ, o θ variando de 0 a π sub 2, substituindo aqui então o limite superior e inferior, nós vamos encontrar que L é igual a πr sobre 2. Acabamos de ver há pouco que para uma circunferência, o L vale 2πr. E um quarto de circunferência, 2πr dividido por 4, que vai dar πr sobre 2. Agora vamos calcular o centroide para uma semicircunferência, o arco, né, de uma semicircunferência. Então, temos esta situação. Não precisamos, novamente, pegar aquele elemento de comprimento dl, fazer aquele, né, triângulo, onde temos o raio R, a abertura de θ, o ângulo θ, porque já fizemos para o quarto. Então, o que vai mudar aqui para a semicircunferência? O nosso limite de integração. Vamos utilizar as mesmas equações que encontramos quando calculamos para um quarto de circunferência, com limite agora de θ variando de 0 a π, porque é um quarto de circunferência. Então, encontramos que x barra é r seno θ sobre θ, substituindo seno de π é 0, menos seno de 0 é 0 também. Então, x barra é igual a 0. E o y barra? Nós vimos que y barra é igual a r menos cosseno de θ sobre θ. Quem esqueceu, volta ao slide anterior que vocês vão verificar. Substituindo, então, no limite superior, nós temos menos cosseno de θ. Cosseno de π, menos 1. Menos cosseno de 0, 1. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. Com menos vai dar 2. Do limite superior para θ é π e inferior é 0. Portanto, temos o mesmo resultado para o quarto de circunferência, 2r sobre π. Ou seja, o centroide estaria localizado nesta posição, 0 para o eixo x e a 2r sobre π para y. Aqui um eixo de simetria em relação ao eixo x. Poderia fazer também para a circunferência. Para a circunferência, o nosso intervalo vai variar de 0 a 2π. Substituam, portanto, nesses mesmos resultados de 0 a 2π e vocês encontrarão a posição do x barra e do y barra. Pessoal, então é isso que queríamos mostrar, mas eu gostaria de lembrar vocês dos nossos vídeos sobre estudo e aprendizagem que estão disponíveis aqui no canal. Não se limitem a assistir apenas o vídeo. Refaçam o caminho, escrevam, deduzam novamente aquilo que estamos fazendo, façam exercícios, porque a melhor forma de aprender é quando você pratica, você vai criar ligações neuronais sólidas em seu cérebro. O conhecimento vai ficar registrado. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.